Bem-vindos ao canal Segredos e Fatos. Há segredos antigos sendo guardados, escondidos do mundo. Nas misteriosas ruínas da Ilha Gros, uma antiga prisão política. Nos restos dilacerados pela Guerra de Palmira, na Síria. Algumas das ruínas mais misteriosas da Terra são completamente fora dos limites. Essas são misteriosas ruínas antigas que são proibidas ao público. Número 10. A Ilha dos Giroscópios. A Ilha dos Giroscópios, na Grécia, pode não estar na lista de férias da maioria das pessoas. E há uma boa razão para isso. A ilha, que fica no Mar Egeu, está fora dos limites há muito tempo. No entanto, nem sempre foi assim. Durante séculos, foi um local de exílio, principalmente para prisioneiros políticos. Sob regime militar no século XX, tornou-se notória como um lugar onde as pessoas eram enviadas para sofrer em isolamento. A história da ilha como campo de prisioneiros levou ao seu abandono, restando apenas algumas ruínas espalhadas até hoje. Há muito mistério sobre o que pode estar escondido lá agora, mas o governo continua a manter a ilha restrita. Você não pode simplesmente pegar um barco e explorar os antigos edifícios da prisão. Isso ocorre porque não é apenas a história da ilha que a torna proibida. Ela também abriga um ambiente sensível. Por essa razão, o governo grego a mantém selada, preservando suas ruínas antigas. Número 9. Palmira. Palmira, na Síria, já foi uma das cidades mais importantes do Império Romano, uma encruzilhada de comércio e cultura. Seus enormes templos e imponentes colunas eram considerados um dos locais mais deslumbrantes do mundo. Hoje, no entanto, Palmira está praticamente presa no meio de um conflito, tornando-se um dos sítios arqueológicos mais inacessíveis da Terra. Após a ascensão de grupos extremistas como o Estado Islâmico, ISIS, grande parte da cidade foi destruída em uma tentativa de apagar sua história. Quanto às ruínas, algumas áreas ainda estão sob o controle de diferentes facções militares. O local está repleto de explosivos não detonados e ameaças de grupos armados, o que significa que todas as visitas devem ser cuidadosamente controladas e monitoradas. Número 8. Teotihuacan. Apenas fora da cidade do México, Teotihuacan é uma das maiores e mais enigmáticas cidades antigas já construídas. Conhecida por suas imensas pirâmides, como a Pirâmide do Sol e a Pirâmide da Lua, a cidade atingiu seu auge entre 1 e 500 d.C., tornando-se a maior das Américas. Estima-se que, em seu período de maior prosperidade, mais de 125 mil pessoas viveram ali. No entanto, em algum momento, a cidade foi misteriosamente abandonada. Hoje, turistas do mundo todo visitam Teotihuacan ao longo do ano, mas certas áreas permanecem completamente fora dos limites do público. Isso ocorre porque o local ainda é um imenso tesouro arqueológico, com artefatos mantidos selados para preservação e estudo. Muitas câmaras subterrâneas, especialmente sob as pirâmides, continuam inacessíveis, e arqueólogos ainda fazem novas descobertas sob a superfície. Como se não bastasse, o grande mistério de Teotihuacan permanece. Ninguém sabe ao certo quem a construiu ou por que foi abandonada no século VII. Embora algumas escavações sejam permitidas, grande parte da cidade continua proibida, escondendo seus segredos por tempo indeterminado. Número 7. Templos de Madra. Os templos de Madra estão entre as estruturas independentes mais antigas do mundo, datando de cerca de 3.600 anos antes de Cristo. Localizados na ilha de Malta, esses templos são um impressionante testemunho da engenharia e das práticas religiosas dos povos antigos. Suas construções se alinham perfeitamente com eventos astronômicos, como os solstícios. Embora parte do sítio esteja aberta aos visitantes, algumas áreas permanecem estritamente fora dos limites. Isso ocorre porque esses templos são considerados extremamente frágeis. As delicadas estruturas de pedra foram corroídas por séculos de exposição ao clima, e o constante fluxo de turistas aumenta o risco de danos. Para preservar o que resta desse complexo sagrado,
Arqueólogos e especialistas restringiram o acesso a certas câmaras e altares, garantindo sua proteção contra futuras deteriorações. Número 6. Os Templos de Gantija. Os Templos de Gantija, localizados na ilha de Gozo, Malta, são um dos mais antigos complexos megalíticos do mundo, construídos entre 3.600 e 3.200 anos antes de Cristo. Esses templos antecedem até mesmo as pirâmides do Egito e estão entre os locais religiosos mais antigos do planeta. O que os torna ainda mais misteriosos é que algumas partes do sítio arqueológico permanecem proibidas ao público, e não apenas por razões de preservação. Os templos fazem parte de uma rede maior de locais sagrados, e muitas áreas dentro do complexo ainda não foram totalmente exploradas. Arqueólogos apenas arranharam a superfície do que pode estar escondido sob o solo, incluindo artefatos que poderiam revelar mais sobre os povos antigos que ergueram essas impressionantes estruturas. A própria ilha de Gozo é um local relativamente calmo e pouco conhecido, com diversas áreas ainda fechadas ao público ou cuidadosamente monitoradas para proteção histórica e ambiental. Número 5. Crac des Chevaliers. Crac des Chevaliers, uma fortaleza medieval na Síria, é um dos exemplos mais bem preservados da arquitetura dos cruzados no mundo. Essa imponente estrutura, construída no século XII, foi uma fortaleza crucial durante as cruzadas. Atualmente, o local está aberto aos visitantes, mas nem sempre foi assim. Durante a Guerra Civil Síria, tornou-se um local perigoso e de difícil acesso, sofrendo danos significativos devido a bombardeios. O governo sírio recapturou a fortaleza em 2014. E desde então, trabalhos de conservação têm sido realizados para restaurar sua grandiosidade. Localizada no topo de uma colina, a fortaleza oferece uma vista espetacular da paisagem ao redor. Seu design labiríntico, torres, masmorras e belos pátios dão ao local uma aparência digna de um castelo saído de Dungeons and Dragons. Embora os turistas possam visitar Crac des Chevaliers, muitas áreas da fortaleza ainda estão fora dos limites. O acesso é restrito tanto pelo governo sírio quanto pela Unesco, e a instabilidade política da região continua a dificultar os esforços de preservação desse impressionante sítio histórico. Número 4. As Cidades Mortas da Síria. No norte da Síria, existe um local conhecido como as Cidades Mortas, e o nome não poderia ser mais adequado. Essas aldeias abandonadas, datadas entre os séculos I e VII, são testemunhos silenciosos de uma era perdida. Algumas delas, como Sergila e Albara, ainda estão surpreendentemente bem preservadas, com casas de pedra, igrejas e outras construções antigas que resistiram ao tempo. No entanto, devido à situação política instável na Síria, essas ruínas estão praticamente fora dos limites para visitantes. Assim, as antigas aldeias foram desaparecendo no cenário moderno, sendo exploradas apenas por arqueólogos que continuam estudando o local. Algumas partes das cidades mortas permanecem tão intactas que caminhar por elas é como viajar diretamente para o passado. No entanto, por estarem localizadas em uma zona de conflito, não são lugares acessíveis para o público em geral. Número 3. Pompeia. Pompeia é um dos sítios arqueológicos mais famosos do mundo e está na lista de desejos de muitos viajantes. A cidade foi enterrada sob cinzas quando o Monte Vesúvio entrou em erupção em 79 d.C., criando um registro impressionante e trágico dos últimos momentos de uma civilização próspera. Embora Pompeia seja amplamente visitada, algumas áreas da cidade estão fora dos limites para o público. Certas seções estão fechadas por razões de preservação e segurança, pois os antigos edifícios e afrescos são extremamente frágeis e o fluxo constante de turistas pode acelerar sua deterioração. Além disso, escavações ainda estão em andamento e arqueólogos continuam a descobrir novos achados na cidade soterrada. Pompeia esconde muitas camadas de história.
E cada nova descoberta traz mais detalhes sobre a vida naquele período congelado no tempo. Número 2. Roma. Roma é muitas vezes comparada a um museu vivo, com seus icônicos monumentos como o Coliseu, o Fórum Romano e o Panteão, que representam alguns dos maiores legados da antiguidade. Porém, o que muitos não sabem é que existem ruínas ainda mais antigas enterradas sob a cidade, escondidas em locais aos quais o público geralmente não tem acesso. Alguns desses sites são restritos porque ainda estão sendo desenterrados, enquanto outros são mantidos fechados para proteger os artefatos frágeis. Por exemplo, há uma área subterrânea perto do Fórum Romano, que contém os restos de antigos templos, mas não é algo que você pode simplesmente visitar. É necessário obter uma permissão especial. A história rica de Roma está empacotada em camadas, tornando a cidade fascinante para se explorar. No entanto, há muito mais que o turista comum nunca verá. Espera-se que, eventualmente, alguns desses sites sejam abertos ao público, mas por enquanto, as fotos serão as únicas maneiras de vislumbrar o que está escondido. Número 1. Jebel Barkal. Jebel Barkal é uma montanha impressionante e um local antigo no Sudão, situado perto do rio Nilo. No passado, foi o coração do reino de Napata, um vasto império que rivalizava até com o Egito. O lugar é repleto de pirâmides, templos e túmulos reais, vestígios de uma civilização poderosa. No entanto, grande parte do local ainda está fora dos limites. Embora o templo principal esteja aberto aos visitantes, muitas outras áreas são restritas devido a questões de preservação e à natureza delicada das ruínas. Além disso, há muito que ainda está enterrado sob a superfície e não foi explorado. Apesar de algumas partes estarem acessíveis, Jebel Barkal continua sendo um dos locais mais misteriosos da África, mantendo muitos de seus segredos bem guardados.